Opa, hoje é quarta-feira, dia 5 de setembro de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, EndNote, URLs, eleições com blockchain e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Eu tinha alguns recadinhos pra passar, mas o cast acabou ficando grande, eu acabei me empolgando, então deixa os recadinhos pra amanhã. Notícias. Coca-Tech. E Coca, o Evernote vai acabar? Tá numa espiral da morte. Pois é, o Evernote abaixou o preço, a anuidade que tava de $70 nos Estados Unidos, baixou para 42, aqui no Brasil ainda não mudou o preço. E além disso, ele perdeu uma série de executivos tops, CTO, o CFO, a galera de recursos humanos, o CFO, naqueles relatos de pessoas ligadas ao assunto, que o Evernote tá numa espiral da morte. Então vamos lá, dá pausa. O Evernote vai acabar? Um dia vai. Isso aí com certeza, um dia ele vai acabar. Talvez esse dia seja amanhã, talvez esse dia seja daqui a 300 anos. Mas um dia ele vai acabar. Se você tá contente com o Evernote hoje, acho que não, né? Ninguém tá contente com o Evernote. Tava até falando disso Foi na área de transferência, um dos alunos da DTs. Coca, o que você melhoraria no Evernote? O que você sente falta no Evernote? E isso foi um papo que eu tive em privado com o Vlad. Ele falou sobre, olha como é que ficou legal na nova marca do Evernote, quanto carinho. E Vlad, menos carinho não, porque ao longo do último ano, o Evernote para iOS teve 3 atualizações. Uma delas foi poder gravar o áudio Bluetooth do AirPod, que chegou nesse ano num produto de 2 anos. Chegou atrasado e vamos combinar, isso não é uma novidade, isso é uma atualização em função dos recursos do sistema. Foi um ajuste que fez o Evernote aos novos recursos disponíveis, que também foi assim com uma outra atualização que não é novidade, que foi o arrastar e soltar, que veio com o iPad, questão de multitarefa. A única novidade nos últimos 12 meses no iOS foi, se eu não me engano, autoformatação de tabela, alguma coisa assim. E vamos combinar, o Evernote já de pronto ele deveria ter uma planilha eletrônica, aquela tabela deveria ser uma planilha, assim, de mínimo. Deveria ter Markdown nativo, isso, né? Todo mundo fala, todo mundo pede. Sincronia seletiva no Mac, imagem que você faz upload deveria ser otimizada, deveria ter scanner para você conseguir extrair o OCR, ter uma função de arquivar notas, não é deletar, essa nota aqui, esses cadernos aqui, eu não vou mexer mais, arquiva aí, coloca aí num cantinho escondidinho. Você não tem isso, você não tem tema escuro. Nas próprias tabelas você não tem um merge de células, você não pode colocar ícone personalizado para as notas ou para os cadernos, coisa que você faz no Ulysses, ou de repente ter uma capa de caderno. Você não tem notas somente de leitura. Às vezes eu quero só consultar, só uma referência e entra em modo de edição. Você não tem múltiplos níveis de caderno, senhas em cadernos, você não consegue colapsar o texto, você não consegue definir o line spacing. O lembretes, você coloca data e hora, mas na visualização só aparece a data, então você não sabe se é de manhã ou se é de noite ou se é de tarde que você tem aquele lembrete. Você não consegue fazer uma busca booleana completa. Formato de outline, ele também não suporta você poder trabalhar sublinha, descer linha, né? A estrutura de um outline, ordenar os checkboxes, pegar uma tabela também e ordenar aquela coluna ali, não, quero ordenar por essa coluna. Você, code block você não tem, compartilhar uma pilha de cadernos, reordenar notas manualmente. O Ulysses faz isso, eu gosto muito disso no Ulysses e também no Scrivener. Eu quero ter minha ordenaçãozinha aqui, eu tenho essas minhas notas aqui, tudo bem que você pode usar os atalhos para isso, você pode mascarar dessa maneira, mas eu queria poder ordenar as minhas notinhas manualmente, fixar algumas notas, fazer stick, e a lista continua aqui, porque eu tenho muitos desejos no Evernote, porque eu não vejo no Evernote um aplicativo de notas, eu vejo no Evernote uma base de conhecimento, um gerenciador de conhecimentos, por isso que as minhas expectativas são altas. Só que, vamos combinar aqui, o que o Skype é e o que o Skype sempre foi? Um comunicador. O que o WhatsApp é hoje e o que o WhatsApp sempre foi? Troca de mensagens. Seria bacana que a gente tivesse numa busca um OCR nas imagens. Pô, Coca, mas isso não dá porque como é que vai fazer? Vai quebrar a criptografia ponta a ponta. A busca que existe no iOS de imagens dentro do Fotos é feita no chip. Não envolve a nuvem. Dá pra fazer. Mas o que a gente espera do WhatsApp é um comunicador. E é ok. Muita gente espera do Evernote um editor de texto bacana. Eu já venci essa etapa, já reconheci que o Evernote ele
não é um bom editor de texto, uso outros editores de texto, mas a base do conhecimento fica no Evernote. Tem outras soluções competitivas, eu detalho cada uma delas no Hackeando as Notas, eu devasso tudo isso, explico essa minha teoria para você hackear essa base de conhecimento, hackeando esse gerenciamento de conhecimento. Mas vamos lá, vamos fazer umas continhas para ver quão perto tá o fim do Evernote. A pessoa próxima ao assunto, né, que tá nas matérias, disse que o crescimento de usuários e também usuários pagantes tá flat ao longo dos últimos 6 anos. Então vamos lá, vamos considerar também esse cenário. Cenário 1, a taxa de conversão do Evernote. A cada 100 usuários que criam conta no Evernote, 4 deles se tornam usuários assinantes. Ele tem uma taxa de conversão de 4%. Hoje o Evernote tem 225 milhões de usuários, isso vai dar 9 milhões de usuários pagantes, vezes $7, vai dar uns 60 milhões de dólares por mês. Guarda esse número, esse seria o melhor cenário. Como o Evernote baixou, o preço saiu de $70 a anuidade para 42, a gente pode imaginar que ele não está convertendo mais os 4%. Vamos considerar o pior caso. Os piores casos de conversão desse modelo de assinatura gira em torno de 1%. Então, em vez de 4%, teria 1%. Então, ao invés de 63 milhões, teria um quarto disso, algo ali na casa de 15 milhões de dólares por mês. Guarda também esse número. Mas vamos considerar aquilo que falou a fonte próxima, que entende do assunto, de que a taxa de crescimento do Evernote está beirando ao zero. E tá, de fato, sim, beirando a zero, porque ano passado estava com 220 milhões de usuários e esse ano 225 milhões. O Evernote, ele começa ali com força em 2010 e tinha 5 milhões de usuários. Em 2013 tinha 10 vezes mais, 50 milhões de usuários. 2014 dobrou, foi para 100 milhões. 2015, 150 milhões. 2016, 200 milhões. 2017, 220 e agora 225. Então, a gente pode dizer que estabilizou em 225 milhões de usuários. Só que isso aí é para brigar com o Twitter, isso é para brigar com o Snapchat. Isso é número de usuários de rede social. Você pega o Todoist, a última vez que eu vi, estava com 5 milhões de usuários, que tenha crescido, esteja hoje com 20. OmniFocus, que tem mais ou menos esse punch de produtividade, tem 200 mil usuários. Por Evernote ter crescido 5 milhões em um ano, são 15 mil novas contas todo dia. Isso é muita coisa, 15 mil usuários por dia. Claro que é uma fração do que tinha no passado, de 60, 80 mil contas por dia. Só que hoje o mercado de smartphones, ele tá saturado. A galera tá fazendo versões Go, versões enxutas, para aumentar o número de usuários. E o Evernote fazer uma solução Go vai só aumentar o número de usuários, não vai aumentar o número de usuários pagantes, porque é uma galera que de repente não tem aquele acesso bacana à internet, não vai virar dinheiro por o Evernote, então não vai ser por aí. Por outro lado, 70% dos usuários de Evernote usam dentro de um contexto profissional, e aí você entende por que o foco do Evernote ao longo dos últimos tempos tem sido essa coisa business, mas está falhando miseravelmente. Ele tem hoje 200 mil usuários business, por isso que faz as coisas e desfaz. Esse ano veio com um tal de Spaces, onde mistura, permite que você agrupe notas com cadernos. Para você fazer essa tarefa aqui, você vai precisar desse caderno todo e dessas 3 notas que estão em outro caderno, aí coloca tudo junto num Space. É legalzinho, mas vai falhar miseravelmente, como falhou o Workchat. Mas vamos lá, vamos considerar. 6 anos atrás, o Evernote tinha algo na casa de 1,4 milhão de usuários. Vezes $7 de assinatura, vai ser menos, né? Tem anuidade e tal, mas vamos considerar $7 que pague cada um desses usuários. A gente tá falando de algo na casa de 10 milhões de tramps. Então, o faturamento do Evernote tá girando entre 10 milhões a 60 milhões por mês. Tudo isso aqui, alguns números são mais bem baseados, mas outros são puro chutômetro, mas vamos ver se isso paga as contas. O Evernote tem 300 funcionários, vamos colocar aí uma média de $10 mil por mês de salário para cada um deles. Isso vai dar 3 milhões por mês. De armazenamento, a nuvem do Evernote são 3 petas. Para armazenar esses dados 3 petas na nuvem do Google, vai dar mais ou menos uns $100 mil por mês. De máquina, para fazer sincronismo, vamos considerar que seja 10 vezes mais do que isso. 1 milhão por mês. Então, o custo do Evernote mensal é de 4 milhões. E no pior dos casos, ele tá fazendo 10 milhões. Então, diz aí, o Evernote vai acabar? Não vai acabar amanhã. O Evernote, ele vai acabar quando surgir um produto melhor. Quando surgir esse produto melhor, aí você se preocupa em migrar. Quando o Evernote acabar, aí você se preocupa para onde é que eu vou. Obviamente que você tem que ter backup disso, não pode ser um museu nacional. Mas fora isso, pode ficar tranquilo. O Evernote está no top 55 de aplicativos de produtividade. A estimativa é que ele fature no iOS Estados Unidos coisa de 3 milhões por mês. E é mais ou menos isso que fatura no Mac, que é mais ou menos isso que fatura no Windows e mais Android. Isso num recorte já antigo, numa proporção antiga que eu tive acesso. Isso nos Estados Unidos, que basicamente é China
tem outro Estados Unidos e o mundo representa outro Estados Unidos. A gente poderia multiplicar isso por 3. Vou tirar a China da história porque tem um Evernote próprio na China, que o Evernote até tá meio que se desfazendo. Então vamos considerar multiplicar isso por 2. A gente estaria falando aí, se eu tivesse que chutar qual seria o faturamento do Evernote por mês, colocaria aí esses 20 milhões. E o quanto que ele gasta de operação? 5 milhões. Claro que o Evernote quer fazer IPO, quer aumentar a base de usuários. Talvez o caminho para aumentar essa base de usuários pagantes seja diminuir o preço. Vamos combinar aqui que Ulisses $5 por mês. Evernote 8 é um preço até justo, embora caro. Acho que o Evernote não calculou o preço com base nele em si. Ele calculou o preço olhando para fora. Caraca, a galera lá fora tá colocando $5 e estão pagando. Vou colocar o meu aqui 8. Então não vejo que o Evernote esteja numa espiral da morte. Tá numa espiral da morte de criatividade. Aí sim, eu concordo, não tá trazendo novidade. Por quê? Porque o Evernote tá surfando na onda. Tá fazendo a sua graninha, assim como a Apple surfa na onda, o Google surfa na onda. Todo mundo vai surfando na onda. Quando vira líder, vai surfando, vai ali aproveitando a maré. Tem mais cara de maturidade, de estabilidade do que de fim de carreira. E ontem eu tava falando da aposta se a Amazon iria virar 1 trilhão ou não na semana que vem. Isso porque tem algumas opções que vão vencer da Amazon na sexta-feira, mas acabou que virou, né? Nessa terça-feira virou 1 trilhão. Foi e voltou, mas é provável que a partir dessa quarta-feira estabilize acima de $1 trilhão. Você tinha a PetroChina. PetroChina virou $1 trilhão. É uma empresa chinesa em 2007, aí depois deu a chafurdada e agora também voltou antes da Apple. Logo antes da Apple cruzou $1 trilhão. Então hoje a gente tem 3 empresas na casa de $1 trilhão. Falando de empresas a teranos, aquela que ia pegar uma gotinha do seu sangue e saber tudo que estava acontecendo na sua vida, morreu, não existe mais. O Medium, que tinha como recurso usar um domínio, você personalizar a URL, agora não tem mais isso, que é um baita tiro no pé. Eu tô mudando a hospedagem do Coca-Tech e tô fazendo isso mantendo a URLzinha lá do Coca-Tech. Você nem sabe o que tá acontecendo exatamente porque a URL é minha. Eu posso mudar de plataforma, se der algum ruim eu faço um esquema de redirecionamento, mas tudo isso porque eu tenho a URL. Com o Medium não oferecendo mais URL, amanhã você deixa de hospedar as coisas no Medium, né? Fica a tua URL, o teu conteúdo preso no Medium. Por mais que o URL seja uma coisa antiquada, por mais que o URL seja uma série de phishings que você tem, de golpes que você tem, se baseiam em cima da URL. Existem propostas para resolver isso, a galera do Google tá em cima disso para ver o que faz. Não tem ainda nenhum consenso de qual é a melhor maneira de ter uma web que não se baseie em URL, mas tem uma galera pensando nisso. Mas hoje precisa ter URL. Falando de Google, o Chrome virou 10 anos. Chrome virou 10 anos e o Google virou 20. 4 de setembro de 1998. Nesses 10 anos de Chrome tem uma versão nova. Já tá no Mac, já tá no iOS também. Novo design lá, material design, coisinhas de segurança, de senha. Parabéns ao Google e ao Chrome. Rolando um papinho de que o Instagram teria um aplicativo exclusivo para compras, que cá entre nós vai falhar miseravelmente. Existe uma linha de pensamento que diz que no futuro a gente não vai ter mais propaganda conforme a gente tem hoje. O que a gente vai ter são... A propaganda ela existe pra gente saber que o produto existe. E o que a gente vai ter no futuro são pessoas mostrando... As próprias pessoas fazendo propaganda. As próprias pessoas mostrando os produtos. Rede social vai ser uma coisa tão ubíqua, tão carne de vaca, que você não precisaria mais de propaganda. Você ter um aplicativo separado, exclusivo para compras, não parece uma boa ideia. De compras, eu cheguei a comentar, a Amazon Go abriu a segunda loja, aquela loja sem caixa. De Apple, além do livro da filha de Jobs, tem o do Ken Kocienda, que foi chefão ali de engenharia do desenvolvimento do iPhone OS. Não era esse não, é antigo, do iPhone OS. Ele conta umas historinhas, é o Creative Selection. Eu vou deixar o link desses 2 livros aqui nas notas do episódio. Os MacBook Pro 2018 mais recentes já estão disponíveis aqui no Brasil, os preços variando de 16.200 a 24.600. Isso máquina padrão, máquina personalizada top vai chegar a 50 e poucos mil. O que mais? O Mi 5, né, que eu já tinha comentado com vocês, falando que o Touch ID deve ser descontinuado em 2019. Só pintar a segunda versão do Face ID, que a Apple mata esse Touch ID. Mais um beta do Mojave, 10º beta. O Skype ganhou gravação da ligação tanto no Mac quanto no iOS. Recurso mega maneiro, mas como eu tava falando no início do programa, o que a gente espera do Skype? Que ele, né, seja um comunicador. É um comunicador tantão de anos e agora que tá chegando a gravação da ligação, mas não vai revolucionar o uso. No esquema de URLs, conseguiram explorar uma facilidade. Você visita um site que, né, é malicioso. Ele faz com que você baixe um determinado zip e já tá configurado para abrir, não deveria, abrir os tipos de
arquivos conhecidos, vai abrir, nisso registra um esquema de URL específico, o site carrega esse esquema de URL específico e aí dá ruim. Lembre que esquema de URL é URL, né? Acabei de falar, né? O tanto de vulnerabilidades que a gente tem associados com URL. E para finalizar, que hoje já falei demais, registrar que o OnePlus 6T deve ter o leitor de impressão digital na tela. E quando é que vai ter smartphone com 4 câmeras? Samsung tá pensando nisso. Samsung veio com um papinho de que quer colocar as novidades não mais nos tops de linha, quer colocar nos médios até para testar e depois levar para os tops de linha. E talvez uma novidade seja colocar 4 câmeras em algum mid-end ainda esse ano, e ano que vem essas 4 câmeras nos tops. E 5G, quando é que a gente vai ter 5G aqui no Brasil? A Anatel já abriu uma consulta pública, foi no finalzinho de agosto, das frequências do 5G. Devem ser usadas a 2.3 e a 3.5 GHz. E aí são 13 perguntinhas que a Anatel quer saber da sociedade, o que a gente acha disso. 5G deve ter, não por isso, mas ser 5 vezes mais rápida do que o LTE atual. 5 não de 5 vezes, mas 5 de 5ª geração. E para finalizar, em tempos de eleição, registrar que em Tsukuba, Japão, estão fazendo, tudo bem, é Japão, mas estão fazendo eleição em cima de blockchain. A galera vota de casa. E assim, me perguntando por que tem desfile militar no dia da independência e não um desfile popular, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.